Cheguei, mais uma aula. Hoje nossa aula parte 2, né, cara? Estado. Estamos falando muito sobre Estado. Chega terceiro ano, a gente vai falar muito sobre Estado. Tá legal? E hoje a gente vai falar sobre Estado para um dos pensadores. A gente falou na aula passada para Weber. Lembra que eu falei? A gente faz sempre quando estuda sociologia. Durkheim, Marx, Weber. E eu ia fazer o contrário, né? Começamos com Weber, agora vamos para Karl Marx e já a gente tá lá em Durkheim, fechado? E para a aula de hoje eu queria muito que você pegasse o seu caderno, cara. Por quê? Porque eu tenho coisinhas que eu vou falando aqui que eu preciso que você tenha anotado aí no seu caderno. Então, se você ainda não pegou o caderno, para o vídeo, parou. Agora, beleza, pegou o caderno? Vamos lá, vamos começar? Let's go! Então, beleza, cara. A gente vai ver agora o Estado de acordo com Marx, um dos pensadores, um dos maiores pensadores da sociologia e, quem sabe, lá do mundo, né? Gosto muito das análises de Karl Marx. E Marx, todo mundo sabe, ele é um materialista, né? Como materialista histórico, materialista dialético, ele relaciona o desenvolvimento da sociedade junto com o desenvolvimento do quê? Do modo de produção. Né? A gente fala muito daquele lance de modo de produção, lembra? O modo de produção atua sobre o comportamento do indivíduo. Qual o modo de produção que nós vivemos hoje? Capitalismo. O capitalismo atua diretamente sobre o comportamento dos indivíduos. Entendeu? Tá legal? Então, por exemplo, individualidade é uma característica do capitalismo que está presente muito fortemente na nossa sociedade hoje. O capitalismo atuando sobre nós, indivíduos. O modo de produção atua sobre o indivíduo. O Karl Marx, então, ele é um cara que ele faz isso. Ele quer muito tratar sobre a história da sociedade, sobre a formação tecnológica da sociedade, sempre analisando contextos do quê? De riqueza. Contextos de riqueza. Automaticamente, ele vai analisar o Estado a partir desse contexto. Então vamos lá. A análise do Marx ela é materialista histórica e materialista dialética. Então ele verifica o estudo da sociedade, ele estuda a história da formação da sociedade, sempre se utilizando vamos dizer, a evolução histórica da sociedade está sempre relacionada com a evolução do desenvolvimento. Tá legal? Com a evolução do modo de produção. Tá bom? Então, por exemplo, nossa sociedade era uma quando a gente estava no feudalismo. No feudalismo, a nossa economia era uma economia de subsistência. Quando a gente sai do feudalismo e a gente vai para o capitalismo, a gente entra ali no período agora das sociedades, vamos colocar modernas, a gente sai daquela economia de subsistência e passa para uma economia sobejante, de sobra. E essa sobra ela é comercializada. Automaticamente a economia mudou e automaticamente o comportamento dos indivíduos em sociedade, por conta dessa alteração da economia, também se transforma. Até aí, fechamos? Fechadão, então. Então, ele analisando isso, automaticamente ele tem que analisar o quê? O capital, certo? O capital vamos dizer, é a riqueza gerada. E ele, nessa análise do capital, ele vai analisar automaticamente o modo de produção. E aí é que eu quero que você pegue o seu caderno. Escreve aí, modo de produção. Escreveu? Eu vou dando cada um dos tópicos e vou explicar para vocês. Fechadaço? Então tá. Para o Karl Marx, o modo de produção ele é baseado em vários contextos. Quando a gente está lá no primeiro ano, a gente fala de modo de produção e fala só modo de produção. Agora não, vamos marcar ali os tipos de modo de produção, fechado? O primeiro modo de produção seria compra e venda de força de trabalho. A compra e venda da força de trabalho. É a relação do burguês e proletário. Lembra? O burguês é aquele que detém o meio de produção e ele compra do proletário o quê? A força de trabalho. Fechado até aí? Ok? Beleza? Fechado. Segundo ponto, incessante renovação tecnológica. Você tem que imaginar que no período de Karl Marx, a gente está tendo o quê? O desenvolvimento da indústria, é o período da Revolução Industrial. Então, a máquina está se desenvolvendo, essa máquina está produzindo em maior escala, essa máquina necessita de uma quantidade menor de homens trabalhando sobre ela. Então, ele cita isso como algo importante quando você pensa no modo de produção. Até os dias de hoje, a gente vive esse mesmo processo. Concordam comigo? Sim. Agora, vamos trazer uma aspasinhas só para a gente pensar em uma outra coisa. Já pensou como a gente tem incessante evolução tecnológica para que a gente continue no mercado comprando produtos constantemente? Que essa evolução tecnológica ela é necessária para que o mercado se mantenha sempre ativo? Interessante, né? Beleza? Vamos continuar? Let's go, continuando. Terceiro pontozinho. Relação de dominação e exploração.
Qual é a relação de dominação e exploração? Acabei de falar ali em cima, burguês e proletário. O burguês, ele não explora o trabalho do proletário? Explora, gente, explora. A gente deveria ter uma relação de igualdade entre os seres, mas essa igualdade ela não existe, ela é irreal. Então o que a gente vive, na verdade, é uma forma de exploração do trabalho. O trabalhador, ele é explorado. Explorado por quem? Pelo burguês, pelas ideologias colocadas por ele dentro da sociedade, que a gente vai discutir já já. Tá legal? Tô falando das ideias do Karl Marx. Concordo com muitas delas, mas são ideias do Karl Marx, fechado? E por fim, mercadoria é a sua célula fundamental. E a mercadoria, ela é o quê? É o valor de troca. Todo valor que você dá por um objeto, esse valor de troca, isso é o fundamental quando a gente pensar no modo de produção. Então, a base fundamental do modo de produção é a mercadoria. É aquilo que gera renda, é aquilo que gera valor. Fechado? Porém, esses outros pontos, a dominação, a relação burguês e proletário, a questão da evolução tecnológica, estão presentes quando a gente for analisar o modo de produção. Ok? E aí você pode ficar, professor, a gente está falando de modo de produção, mas a nossa aula é sobre Estado, cara. Mas, velho, pra gente falar de Estado, pra gente compreender o Estado por Karl Marx, a gente tem que entender o modo de produção. Porque o modo de produção, ele é reflexo do Estado em que vivemos. Tá entendendo? Então, beleza, vamos lá, olha só. O modo de produção, então, no caso, o capitalismo, ele tem níveis para o Karl Marx. Ele tem 3 níveis, tá legal? Eu vou querer que vocês escrevam assim, ó. Aqui embaixo, estrutura. Embaixo, escreve assim, pega 3 linhas, tá legal? 3 linhas. Aqui embaixo, estrutura. Aqui, estrutura ideológica. Fechado? E aqui em cima eu quero que você coloque superestrutura. Ok? Eu vou começar explicando a estrutura. Depois a gente vai pular para a superestrutura e depois a gente fecha com a estrutura ideológica. Isso aí é a estrutura do Estado. Isso é o Estado por Karl Marx. Tá aqui, ó. Tá baseado nessas 3 subdivisões. Subdivisões que vêm de onde? Do modo de produção. Por isso eu estava explicando o modo de produção. Entendeu? Let's go então. Bora lá. Então vamos aqui embaixo. Estrutura, né? A estrutura são as condições materiais de existência. A estrutura é a relação econômica entre os indivíduos. Aquela relação econômica que nós temos aqui em sociedade, a padaria, o mercado, a compra e venda de produtos, etc. Isso aqui é a estrutura para Karl Marx. Fechado? O Estado, então, está dividido nesses 3, baseados no modo de produção, sendo que o terceiro aqui, que é o primeiro que eu estou explicando, é a estrutura. E a estrutura é o quê? É a nossa compra e venda de produtos dentro do nosso cotidiano, é a nossa realidade de compra e venda, é a realidade de negócio, de mercado. Fechado? Beleza, então. Isso está dentro com a nossa condição de existência, ok? Dentro dessa estrutura, a gente tem uma superestrutura. E a superestrutura é o quê? É todo o lado jurídico, político em que nós vivemos. A superestrutura é onde estão os âmbitos, vamos lá, jurídicos, os âmbitos administrativos, eu posso falar, políticos dentro da nossa sociedade. Tá legal? Deu para entender? Então, assim, vamos fazer de grosso modo, só para ficar simples. Imagina que o mercado que você tem na rua, aqui em Sobradinho, etc., seja a estrutura. Compra e venda de produtos, etc., o que nós vivemos, estrutura. Lá, Câmara dos Deputados, Executivo, Legislativo, a gente está falando da superestrutura da sociedade, que automaticamente atua sobre a estrutura. Deu para entender? Ela é super, ela atua sobre a estrutura. Ok? Elas estão vinculadas. E dentro dessa, você ainda tem uma terceira que você desce, que é a estrutura ideológica. A estrutura ideológica, ela reproduz formas de consciência. São as maneiras como nós pensamos em sociedade, como nós pensamos a vida, como nós pensamos certo e errado, aquilo que devemos ou não fazer em sociedade, tá? Vamos dizer assim, ela molda o indivíduo para que esse indivíduo possa viver dentro da sociedade, em sociedade. Tá legal? E vai lá, quais são essas estruturas ideológicas que nós temos dentro da sociedade para o Karl Marx? 2 exemplos básicos, a igreja e a escola. Para o Karl Marx, a igreja e a escola são estruturas ideológicas. Elas moldam o indivíduo. Deu para entender? Fechado, então?
Podemos acabar nosso assunto? Isso é o Estado por Karl Marx, fechado? Então, olha só, ele tem uma visão, vamos fazer um resuminho simples, né? Ele tem uma visão, ele analisa a sociedade a partir do materialismo dialético e materialismo histórico, né? Dentro dessa ideia, ele automaticamente vai verificar o capital e o modo de produção. Modo de produção analisado pela relação burguês e proletário, pela, vamos dizer, a constante evolução das máquinas, pelo domínio do burguês sobre o proletário, a exploração do burguês sobre o proletário e principalmente sobre a mercadoria. Fechado? Dentro dessa ideia de modo de produção, automaticamente a gente tem que entender que o modo de produção ele está estruturado dentro da ideia de Estado. E esse Estado, para o Karl Marx, ele é dividido em 3 estruturas. A estrutura, a superestrutura e a estrutura ideológica. Estrutura, mercado, compra e venda de mercadorias, aquilo que forma a nossa sociedade, é a nossa condição material, tá legal? A superestrutura, a questão política, política jurídica e a estrutura ideológica, a igreja, a escola, elas que moldam os comportamentos do indivíduo. Fechado então? Até mais, pessoal. Beijos. Tchau.